Mas o que aconteceu? Enquanto eles caminhavam rumo à água, Deus mandou o quê? Um vento. Moisés então levanta sua mão e em direção ao mar, e então vem um vento e bate ali na água, e a água então se abre. Ali faz 2 muros altos, que até alguns acreditam que aquele muro pode ter chegado até a 100 metros de altura de um lado e do outro lado. Fez ali 2 muros. Se você olhar a capa da revista, é uma ilustração do que aconteceu ali. É uma coisa interessantíssima aí para nós olharmos. Então formou uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro lado. E eles entraram ali, porque ficou seco, o vento que estava soprando secou ali o chão para eles passarem, enquanto as águas pararam de um lado e do outro. E eles então passaram por ali. Isso aí na Bíblia tem o sentido aí o quê? De um batismo nas águas, porque eles entraram dentro das águas. Havia água de um lado e água do outro. Então para eles significava que eles teriam que ter fé para passar por ali. Eles estavam o quê? Numa caminhada rumo à terra prometida, e eles estavam saindo do Egito. É o mesmo sentido do batismo nas águas, que é a morte, né? Eles estavam, na verdade, não tinha solução, eles iam morrer, eles estavam morrendo para a vida no Egito, e eles estavam caminhando agora para a terra prometida. Então eles teriam que deixar para trás tudo. Agora é a última decisão. Quem quisesse fugir para o exército inimigo, voltar para o Egito, podia fugir. Agora, quem acreditou em Deus e arriscou a vida ao atravessar o mar, porque o mar poderia fechar a qualquer momento, e eles morreram. Então eles teriam que arriscar suas vidas. Então naquele momento significou um sepultamento, um batismo. Veja só, tomaram a decisão, vamos rumo ao que Deus quer, vamos seguir o caminho que Deus abriu para nós, vamos passar por aqui, se vamos arriscar a vida, arriscamos com Deus. Então, entraram, era como então a sua morte, saíram do Egito e foram para a terra prometida, deixaram a vida velha, começaram uma vida nova, agora com Deus, com compromisso com Deus. Então, passaram pelo Mar Vermelho, e lá do outro lado, quando chegaram do outro lado, lá vinha atrás deles então o exército egípcio. Vinha com seus carros, né, com seus cavaleiros, com muita gente armada, muita gente violenta, disposta a matar. E eles entraram. Imagine, para passar 3 milhões de pessoas por esse caminho aberto no mar, demorava muito a passar. Passaram a noite inteira ali andando para passar. E atrás deles, então, veio o exército de Faraó. Então, quando eles chegaram do outro lado, deu tempo do exército de Faraó entrar todo ali atrás deles. E o que aconteceu? Deus fala para Moisés que as águas se fecharam e mataram os egípcios. Eles viram os egípcios morrerem, se afogarem. Isso sem antes Deus não ter feito ainda uma coisa maravilhosa. Deus entrou no meio ali daquele exército dos egípcios e alvoroçou aquele acampamento deles. Eles estavam ali parados na escuridão para poder passar. E quando eles iniciaram essa caminhada para entrar no mar, atrás dos israelitas, Deus arrancou roda de carroça, Deus armou a maior confusão ali no meio deles, e eles foram então se atropelando e correndo e largando as coisas, e foi carro caindo para o chão, quebrando as rodas, e foram ali alguns perdendo as suas armas, foi uma coisa terrível. E quando eles chegaram lá dentro do mar, então de repente eles perceberam que aquele Deus que fez tantos milagres na terra do Egito estava agora fazendo um grande milagre, e eles agora estavam correndo um grande risco, porque eles perceberam que aquele Deus era um Deus poderoso que estava disposto a fazer qualquer coisa por aquele povo. Então eu acredito que eles nem chegaram à beira lá do outro lado. Ficaram tão pasmados
que pararam e perceberam que Deus era poderoso demais, eles não poderiam lutar contra aquele Deus, e eles começaram então a ter a intenção de voltar. E quando eles têm a intenção então de voltar, Deus então fala para Moisés e as águas vão e fecham em cima deles. Então veja bem que existe aí um segredo, né? O vento é a maneira de Deus agir, uma coisa interessante. Assim como Jesus assoprou sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Depois do batismo nós vamos ver que ouviram um som como de um vento, veemente, impetuoso, e de repente viram línguas repartidas como de fogo, descendo sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram então a falar em línguas. Então, esse vento aí é um segredo de Deus. Então Deus opera através desse vento poderoso. Então nós vamos ver aí que o povo passou, Moisés tinha estendido a sua mão, estava clamando a Deus, e Deus então age. Depois, na saída do povo, eles olham para ver o que vai acontecer com os egípcios. E Deus então diz para Moisés, Moisés estende a mão de novo, e o mar se fecha sobre os egípcios. E eles agora vão comemorar, os israelitas agora comemoram a sua saída, a sua libertação, a derrota dos inimigos. E aí Moisés não deixa que o povo comemore sem ser uma comemoração que os leve à adoração a Deus, ao reconhecimento do poder de Deus, da proteção de Deus, do livramento de Deus. Então o que Moisés vai fazer? Moisés vai então louvar a Deus. Sempre o louvor deve ter aí a intenção de levar as pessoas à adoração. Começa com louvor, depois se chega à adoração. Então primeiro se louva a Deus pelos seus feitos. Essa aí é a intenção do louvor. O louvor vai glorificar, exaltar o nome de Deus, vai dizer os feitos, o que Deus fez. E esse louvor deve levar à adoração. O que é a adoração? É reconhecer Deus como o autor dos feitos. É reconhecer Deus como todo-poderoso, como cheio de amor, de misericórdia. É chegar-se a Deus e dizer para Ele tudo o que Ele significa para nós. Então, seria aí um retorno do amor que Ele demonstra a nós retornarmos amando, reconhecendo o seu amor, o seu poderio, sua misericórdia, sua graça, né, demonstrada a nós. Então, esse louvor deve levar o povo a isso, a adorar a Deus, pelo que Deus é, agora não mais pelo que Ele fez. O louvor, você chega a Deus reconhecendo os seus feitos, agradecendo a Deus os seus feitos, falando sobre os seus feitos. Agora a adoração é você chega a Deus e diz para Ele o que Ele é para você, o que Ele significa para você. A nossa lição de hoje aí tem as seguintes partes. Primeira parte, a travessia do mar. Tópico 1, a saída do Egito. No tópico 2, a perseguição de Faraó. No tópico 3, a ruína de Faraó e seu exército. Na parte 2, nós temos aí o cântico de Moisés. Tópico 1, Moisés celebra a Deus pela vitória. Tópico 2, Miriam, juntamente com as mulheres, louvam a Deus. Tópico 3, celebrando a Deus. Depois, na parte 3, nós temos aí a proteção e o cuidado de Deus com o seu povo. Tópico 1, uma coluna de nuvem guiava o povo de Deus. Tópico 2, Deus cuida do seu povo. Vamos ver então a nossa introdução. Na lição de hoje, veremos como se deu a saída dos hebreus do Egito. Você pode imaginar a alegria do povo hebreu? Deus tem o tempo certo de agir. O povo teve que esperar 430 anos até o dia da tão esperada liberdade. O dia chegou e quem traçou a rota de saída foi o próprio Senhor. O caminho escolhido foi o mais longo, pois Deus conhecia o coração dos israelitas e sabia que na primeira dificuldade logo desejariam retornar. Nesta lição, veremos que Deus retirou Israel do Egito e cuidou do seu povo todos os dias durante a longa travessia pelo deserto até a entrada na tão sonhada terra prometida. Então nós vamos ver nessa lição de hoje
como Deus retira o povo de Israel e os conduz à terra prometida. Então quem traçou a rota, quem disse vai por aqui, é Deus. Deus já tinha levado Moisés do Egito até Midian. Então Deus já havia dito a Moisés, você sai daqui. Moisés estava onde? Na terra de Midian. Estava onde? No Monte Horebe, Monte Sinai. Então Deus disse, vai lá no Egito, pega o meu povo e traz aqui. Eu quero que eles se apresentem aqui diante de mim. Venham me adorar aqui. Eu vou então encontro com eles aqui. Então Deus ensinou o caminho para Moisés. Quando Moisés sai do Egito e vai até Midian, ele já está aprendendo o caminho. Quando ele sai de Midian e vai até o Egito buscar o povo, ele está aprendendo o caminho. Então quando ele vem, ele já sabe o caminho. Então, para mim, não existe aí dificuldade em saber o caminho, a rota correta. Mas existem aí duas possibilidades. Mas eu acredito nesta rota aí que você está vendo, esse mapa aí, que passa pelo Golfo de Acaba. E não atravessa Mar Vermelho no canal de Suez, nada disso. Então para mim é aí onde eles atravessam o Mar Vermelho, é o Golfo de Acaba. Aí perto da terra de Midian. Entre Midian e ali onde pertencia ainda ao Egito, aí, essa parte da esquerda. Então Deus é um Deus presente. Veja que ele esteve todo o tempo presente com o seu povo. Primeiro ele faz sinais, maravilhas, e agora ele vai fazer um outro milagre maravilhoso, que é abrir o mar para o seu povo passar. Se Deus tivesse escolhido a rota dos filisteus, aí você veja pelo lado esquerdo aí do mapa, subindo aí é bem mais rápido, a linha reta para a terra prometida. Mas o que aconteceria? Primeiro que ali havia guarnições dos egípcios, soldados egípcios pelo caminho, que ali pertencia ao Egito. Então, o povo poderia ir, mas quando começasse ali a guerra entre o Egito e Israel, e esses guardas também atacassem o povo, e ainda viessem os moradores daquela terra e atacassem Israel, então o povo começaria a querer fugir de volta para o Egito, a reclamar muito, murmurar muito, morreriam muitos. Então o que Deus fez? Deus levou Israel para o caminho mais longo. Eles tiveram que fazer essa volta e passar por baixo de Canaã aí para poder chegar até ali ao braço do Mar Vermelho, aí no Golfo de Acaba, e atravessar para o outro lado, o lado onde ficava Midian, onde ficava o lugar onde Moisés havia falado com Deus, ali na sarça ardente. Então Deus queria que o povo voltasse ali. Deus já havia dado então a ordem para Moisés, vai lá no Egito, tira o povo e traz aqui. Deus não disse, vai pela rota dos filisteus que é mais rápido, nada disso. Tudo era plano de Deus, e Deus já tinha dito para Moisés, não havia dúvida para Moisés. Moisés não tentou ir pelo caminho dos filisteus, não. Ele já veio o caminho que Deus deu para ele passar. Disse, volta aqui com o povo. Então pronto, ele tinha que ir para a direita aí do mapa, descer e ir lá onde ele havia tido ali um encontro com Deus. Parte 1 aí, a travessia do mar. Então nós vamos ver aí a saída do Egito, é o tópico 1, e o tópico 2 aí é a perseguição de Faraó, e o tópico 3, a ruína de Faraó e seu exército. Vamos ver, tópico 1, a saída do Egito, Êxodo 12, 11, 37. Então Deus retirou com mão forte o seu povo do Egito. Depois de tudo que presenciaram, tanto os israelitas quanto os egípcios perceberam que estavam diante de um milagre divino, um acontecimento sobrenatural. Agora era a hora da partida. Então veja bem aí, tem muita gente discutindo sobre isso aí. É um milagre ou é uma coisa normal, natural? Será que a água batia só até o joelho? Então é porque o povo não tem um conhecimento realmente geográfico da área, não sabe que antes não existia o canal de Suez, como é ligado o mar hoje até o mar Mediterrâneo. Não, naquele tempo lá em cima era só terra, podia passar por lá.